Voltamos com vocês com o programa Opinião na Rede. Mas eu vou deixar aqui com o Dr. Volmir para dar continuidade aqui, que eu vi que ele ficou umas palavras aqui para fazer pergunta para o professor Paulo. Na verdade, Milton e professor, é o seguinte, eu já fui muito idealista, hoje eu me tornei fofoqueiro, para ver as disponibilidades das coisas que nós temos. Na área da saúde, nós pioramos muito. O meu amigo disse que foi piorecer. Eu não sei se está correto ou não. Na área da segurança não se dá mais jeito. Na área da educação, nós vemos o despreparo da juventude e o desespero dos professores preparados e que não conseguem colocar em prática, e uma boa parte hoje vem tomando remédio controlado para esperar até a aposentadoria. Professor, uma pergunta. Eu não tenho muito conhecimento porque não sobra o tempo de acompanhar. Essas metodologias, parece-me que em países que estão preocupados no desenvolvimento sociocultural e preparação de mão de obra qualificada, preparada para ser dona do nariz, eles têm feito no silêncio. Nós que estamos em Rondônia, que é diferente do Rio Grande do Sul, quando nós fizemos faculdade, que as escolas eram diferentes. Que tal a gente implantar na nossa região? Você, como professor aposentado com todo esse conhecimento, é possível? E o que fazer? Porque um meu amigo falou o seguinte: o que me apavora não é a arruaça do arruaceiro, é o silêncio dos bons. Então, utilizando as ferramentas que nós temos na nossa região, nós poderemos sim ter um resultado há 10, 15 anos. Isso é possível? Doutor Volmir, é plenamente possível, porque todo trabalho de mudança, ele precisa ser iniciado. Então, inicialmente, nós precisamos ter a sensibilização e o aval da alta direção. Porque todo e qualquer trabalho que se pretende iniciar em qualquer unidade produtiva ou escola, ele precisa ter o aval e o apoio incondicional da alta direção. No caso, o município de Rolim de Moura. Então, a Associação Comercial Industrial, através de sua presidente hoje, ela dá o aval, através de sua sensibilização, ela apoia um projeto desses. A Secretaria de Educação, a secretária, juntamente com os diretores das escolas, precisa se sensibilizar em relação a essa necessidade e a esse trabalho. Então, se torna possível. Se nós não tivermos o apoio, e por que não dizer do prefeito municipal, porque é a autoridade máxima aqui em Rolim de Moura. Tendo a sensibilização do prefeito, através e os seus secretários, se torna plenamente possível a implantação de todo esse processo, e o resultado, ele não é de um dia para o outro, porque ele demanda uma mudança cultural. E esse trabalho, ele precisa ser iniciado. Se ele não for iniciado, ele não vai provocar alteração na questão do comportamento das pessoas. Porque, como eu falei, quando se estabelece uma missão, visão e valores, os valores nada mais são do que o balizamento dos comportamentos adequados para se atingir os resultados que se pretende. Então, mas esses valores, eles são inatos, a pessoa vai praticar eles espontaneamente? Difícil, eles precisam ser trabalhados. E como se trabalha? Através da percepção, através de um diagnóstico e a necessidade de fazer algo para melhorar os resultados. Então, dentro dessa forma, o processo cultural, a percepção do espaço vai mudar. E como eu já falei, o espaço ele é feito pelas pessoas que estão no espaço. A sala de aula,
ela tem o resultado do professor, da forma como ele conduz as aulas juntamente com seus alunos. Então, se eu preciso estar trabalhando num espaço, o que me impede de eu executar esse trabalho da melhor forma possível, já que eu tenho que estar? Então é toda essa sensibilização que precisa ser feita para gerar uma motivação naquele grupo que pretende trabalhar essa alteração. Então é plenamente possível nós trabalharmos essas ferramentas da gestão da qualidade. É claro, eu já trabalhei dentro, como professor universitário, a gestão da qualidade em curso de administração. E o meu grande desafio era, juntamente com os alunos, não permanecer apenas na teoria. Porque a teoria você estuda as ferramentas. Então vamos para a prática. Vamos formar grupos e vamos propor essa metodologia dentro das empresas. Foi um trabalho realizado em Ji-Paraná e alguns grupos obtiveram resultados espetaculares. Implantamos apenas os 5 S's, que a partir disso, claro, outras ferramentas podem ser implantadas. Mas 5 S's, fazendo uma reestruturação de todo o espaço, através daquilo que propõe 5 S's, já dá para perceber uma mudança significativa. Porque a pessoa, ela age e reage conforme o espaço no qual ela está. E se ele está organizado, se está adequado, a pessoa vai se comportar de acordo. Então, gerou uma sensibilização em relação ao cuidado do espaço nesse sentido. E aí é toda a organização, os 5 S's. Você verifica o que é necessário, de fato, estar no espaço. Aí você verificou que tinha muitas coisas que não precisavam estar naquele espaço, que impediam, muitas vezes, a agilidade nos processos. A questão da iluminação, a questão das cores que são pintadas nas paredes, tudo isso influencia psicologicamente sem a pessoa perceber. Então, tendo a observação e a percepção de todas essas questões, a pessoa, ela vive melhor, ela trabalha melhor, ela rende mais, a empresa consegue adquirir os resultados desejados, a família dessa pessoa, ela vai viver melhor, porque essas aprendizagens dentro da empresa, como eu já falei antes, elas se estendem para o convívio familiar. Isso é muito importante. E se a pessoa está bem em todos os sentidos, os resultados dela no espaço de trabalho vão ser favoráveis da mesma forma. Então precisamos iniciar sim esse trabalho. Precisamos sensibilizar a alta direção em todos os sentidos para essa necessidade. E hoje em Rondônia não tem mais impedimentos para inserção no mundo. Hoje, talvez há 20, 30 anos atrás, você falava muito, nós estamos longe, nós estamos distantes, não temos acesso. Hoje não é mais essa justificativa. Nós temos acesso, nós podemos participar em tempo real, em qualquer parte do mundo, através das ferramentas das redes sociais. A questão dos conteúdos, também os nossos alunos, professores, têm contato, podem ter o contato com excelentes professores ou criadores de conteúdo. Tudo isso é viável, tudo isso é possível. E a gente já observou uma melhoria significativa nas escolas estaduais da região da Zona da Mata. E esse resultado é consequência de uma percepção, de uma necessidade de melhorar os indicativos de qualidade na educação. Então, precisamos, aqueles que já iniciaram, precisamos dar continuidade a todos esses procedimentos, porque dessa forma nós vamos criar uma sociedade mais feliz, nós vamos ter uma satisfação melhor das pessoas que convivem no nosso município, que moram aqui no nosso município, por que não dizer, estender para outras regiões também. Isso me preocupa muito, porque eu sempre falo assim,
Na minha área que eu estou, dá briga no posto de atendimento quando não se investe em medicina preventiva, porque a pessoa chega e ela se torna, eu disse, causa um ibope. Brigam de tapa, porque a pessoa está morrendo. Morrendo não de doença, de um problema social. E eu tenho observado que na escola é diferente. Se não for aplicado aquilo que a criança ou jovem tem, ele fica alienado. E o resultado vem com 10, 15, 20, 30 anos. No presídio, quantos presidiários não gostariam de estar lá e sim ter tido a oportunidade de estar preparado, de ter um bom emprego, ter o dinheiro dele, alegre, contente e feliz. Então eu sinto isso e eu às vezes me emociono. Esses dias quando eu puxei negócio de esgoto, isso, aquilo, eu não consigo dar conta. Ver a UPA, 300 pessoas. Ver o aluno ir na escola porque a motivação é a merenda escolar. Ver a mãe não levantando cedo para fazer a comida da criança, porque vai na escola, come. Então eu falo o seguinte, às vezes em festa de político, se fala que o povo precisa pão e circo. Eu acho que é diferente. Milton, essa concepção, eu sei, nós fomos usados pelo sistema. Eu vejo o seguinte, nós que estamos em Rondônia, 80% do povo é bom, mas nós fomos omissos. Então eu fico indignado, mas ao mesmo tempo incapacitado. E é quando eu falo, será que eu tenho que tomar minha cachaçinha escondido e esquecer tudo o resto? Mas eu acho que não. Eu acho que nós temos que sensibilizar. E eu vejo o seguinte, muitos políticos, muitos que ocupam cargos importantíssimos, nem sabem, desconhecem que existe metodologia melhor. Como o senhor disse aí, do professor Paulo, falou aí também, o senhor falou nos presos, muitas pessoas, até mesmo políticos, né? Às vezes eles querem aplicar a pena de morte. Aí investe um dinheiro muito grande na pena de morte. Investe dinheiro em outros setores aí. E a educação? Porque se investir na educação, com certeza não vamos precisar da pena de morte. Porque a pessoa está educada, ele tem cultura para tudo. Então, começa pela educação. Ah, tem que ser a pena de morte. Eu nunca concordei a pena de morte, principalmente no Brasil. Porque, doutor Volmir, professor Paulo, você que está em casa, faz uma reflexão. Minha opinião. Como que nós vamos ter pena de morte em um país onde as pessoas estão lá para fazer justiça e estão até aqui na corrupção? Simples assim, vai morrer pessoas inocentes. Então nós temos que primeiro educar as pessoas e quem está lá, que está envolvido até aqui, vence-se o tempo, porque tem um tempo que vence, e o jovem vai estar preparado para assumir o nosso país. Educado, não vai estar envolvido em corrupção. Eu penso igual o doutor Volmir. Professor, nós já estivemos aqui falando bastante, eu e o doutor Volmir, e tem vezes que o doutor Volmir fala, eu acho que eu estou desanimado. Eu falo, doutor, eu não estou desanimado. Porque eu não me desanimo justamente por isso. Hoje está aqui o senhor,
a honra em convidar o senhor, estar aqui com nós. E o senhor está falando na educação. Então a gente vê que tem solução, que temos pessoas boas que querem a mudança do nosso país, querem contribuir. Agora, nós temos que querer e não podemos acreditar em tudo que nós vemos. Temos que conhecer. O senhor falou de política aqui, misturar um pouquinho. Nós não podemos ir no primeiro que fazer um discurso, votar nele. Temos que buscar o passado dele lá para ver se realmente ele tem interesse em representar a população ou você está com interesse particular dele. Você quer dizer, então, que até para analisar as propostas do sujeito, a gente tem que ter um conhecimento profundo? Se não tem que observar muito e buscar aí com os professores. Exatamente. Eu só quero colaborar também com aquilo que o Dr. Volmir colocou. Aquele pai, ou mesmo até aquela criança que tem determinados comportamentos em relação à sociedade como um todo, ele aprendeu isso. Alguém já falou para essa pessoa que pode ser diferente? Alguém já orientou essa pessoa que pode ter um comportamento diferente, que vai melhorar toda a sua família e também todo o processo educacional da sua criança? Então é preciso entender que os comportamentos dos pais dos alunos, eles foram moldados de uma forma. Estão corretos? Não estão? Não sei. Depende como eles vão ser executados quando for solicitado o comportamento. Aí nós podemos perceber se está de acordo com o regulamento, a regra estabelecida. Aí vai novamente a questão da qualidade. Porque o certo e errado é relativo. Ele vai de acordo com a percepção da pessoa também, da forma como ela foi orientada e ensinada. Mas é necessário nós termos clareza nos processos, na sequência dos processos, para termos resultados adequados. E a nível político, concordo plenamente também, é preciso ter uma visão crítica em relação àquilo que é proposto por cada candidato, para ver a viabilidade de aplicação daquelas ideias na realidade. Porque se observa nas campanhas eleitorais, basicamente são 3 temas que sempre são abordados. Desde que me conheço como gente, sempre são saúde, educação e segurança. São esses 3 temas que são abordados. Então, todos eles propõem solução para esses problemas. E na hora em que são eleitos, o que acontece? Aí se esquece essa temática e as soluções, elas não vêm de acordo com aquilo que foi estabelecido, aquilo que foi negociado, proposto lá no decorrer das campanhas. E nós, população, cidadãos, o que nós fazemos? Nós ficamos pacíficos em relação às propostas. Nós não temos entidades representativas que realmente se engajam com a população e vão em busca da aplicação dessas propostas. Isso é urgente, essa consciência, essa formação das entidades, associações, para que realmente tenha pessoas com conhecimento e que possam orientar os demais em relação àquilo que desejam. Se não nós. Exato, porque o objetivo da nossa vida qual é? É sermos felizes. E o que é a felicidade? É você estar tranquilo, você conseguir andar na rua sem se preocupar com algum assalto, você ter condições de colocar comida na tua mesa, não pensar ou se preocupar em relação à falta desses alimentos, é você ter uma traficabilidade adequada, ruas adequadas. Então, é uma saúde de qualidade também, para que todos possam ser atendidos, de uma forma preventiva, projetos. Isso torna a pessoa feliz. E quando a pessoa está feliz, a sociedade toda ela é contagiada com isso. E esse é o nosso desejo. Ao invés de ficarmos brigando, eu conheço uma cidade lá do Rio Grande do Sul,
Santa Rosa. Na época da política, os partidos políticos, eles cada um defende o seu candidato. Prefeito, vereadores. Passou a política, se esquece essa divisão de opiniões, ideias, e tomam um rumo objetivo, para que os deputados eleitos, os vereadores eleitos, eles trabalhem em prol do município. Então esse seria o ideal, porque a diferença ela precisa existir, porque a diferença faz com que a sociedade se movimente, que ela avança. A gente não pode querer uma opinião única. Já dizia alguém, tenha medo do homem de um livro só. Ele é perigoso. Agora, nós precisamos ter a diferença, porque o que faz o movimento é a alternância do negativo e positivo. Observe o movimento do motor elétrico. É dessa forma que ele se movimenta. Então é preciso ter opiniões contrárias. É preciso ter alguém que discorde da minha ideia para eu fortalecer a minha ideia. Porque se eu não tenho ninguém que se opõe, eu não busco, eu não me aprofundo. Não basta melhora, eu afirmar. Você vai ficar na mesmice ali sempre. Exato. Porque não tem ninguém que vai corrigir. Tem hora que nós precisamos de algum ajuste, né? Exato. Então, se a gente quer mudar, a gente precisa levar em consideração as ideias diferentes. Então, podemos adequar a nossa percepção com as melhores ideias. O presidente da Siemens, não me lembro o nome dele, mas ele tem uma expressão, uma percepção espetacular nesse sentido. Alguém perguntou para ele um dia, como é que a Siemens se tornou líder mundial na questão da produção dos equipamentos eletrônicos e elétricos aí. Você constrói turbinas para espaçonaves, você constrói ali, fabrica tomógrafos, é uma alta tecnologia. Você, o Jack é o nome dele, você não entende nada disso. Como é que você consegue? Diz ele, eu não preciso entender desses processos, dessa tecnologia, mas eu consigo colocar os melhores engenheiros do mundo para desenvolver os processos. E essa é a percepção e o papel do líder. O líder, dificilmente uma pessoa vai saber de tudo. Sim. Mas ela precisa estar aberta à diferença ou àquela técnica ou aquele técnico que executa de uma forma adequada determinado serviço. Essa é a importância do líder. E o Jack conseguiu fazer isso e transformar a Siemens na empresa de ponta aí, a nível mundial na produção de seus produtos. Então, dessa forma se entende o líder. Quando alguém vem e coloca uma ideia para um líder, esse líder não pode chegar e cortar essa ideia ou anular essa ideia. Se ela for satisfatória, se ela for conveniente, ele precisa dar liberdade para essa pessoa executar. Esse é o papel do líder. E dentro da educação, nós precisamos dar essa percepção para os dirigentes, para as pessoas que estão na frente desse processo. Não achar que, se alguém vem com uma proposta, vai querer derrubar a pessoa que está na liderança. Essa é uma percepção muito inadequada para um líder. Então é preciso somar forças, é preciso agregar as diferenças e direcionar elas para um objetivo. Dessa forma, os resultados sempre serão favoráveis e, com certeza, a qualidade melhora significativamente. Professor, eu me recordo de uma coisa. O senhor que está nos ouvindo, eu vejo o seguinte, a qualidade total, a qualidade no ensino deve ser entendida na sua globalidade. Não é que alguém pense, você vai ser manobrado para produzir, para trabalhar de graça para o Volmir, para o Milton, para o professor. Porque se você
não quer trabalhar para os outros, você tem que cuidar da sua vida. E qualidade total é aplicado não só às empresas, mas à minha vida, à minha pessoa, à minha família. Então, mais uma coisa que está escrito na Bíblia: diga com quem andas, que eu direi quem és. E daí tem um provérbio que eles falam: de onde não se espera nada, aí que não sai mesmo. Só para complementar, doutor Valmir, pode falar. Tem uma questão fundamental nisso aí. Nós somos a média das 5 pessoas com as quais nós convivemos. Geralmente, esse é o resultado. Aos 5 é bíblico. As 5 pessoas com as quais nós convivemos com mais intensidade, nós somos geralmente a média dessas 5 pessoas. Então, até para tomar cachaça escondido, não pode ser com 15, 20? É relativo, tem que ser com poucas pessoas. Milton, olha, esse não, ó. Professor falou algo aqui que me chamou a atenção. Por que o nosso país, nosso país é rico? Isso Sim. todo mundo sabe. É o país que é o 2º ou 3º lugar na agropecuária, né? No mundo, né? É isso? Ou eu estou errado? Se eu não me engano, é isso mesmo. 3º lugar. E na agricultura, né, também é muito forte. Explode. E nós temos um Brasil pobre. Não. Mesmo Brasileiro carente, desprestigiado. Isso. Brasil Por quê? riquíssimo. Porque quando os executivos que passaram aí, por aí, eles dispensam, às vezes não quer nem ouvir um projeto. Ele fala, é de fulano, é da oposição. Ele não desmanchou ainda o palanque, ele está pensando na política ainda, ele está com aquilo na cabeça dele. E aí não anda, os municípios não andam. Tem perseguições políticas. Como o professor falou aí, pessoas é de um livro só, né? São esses que nós estamos tendo, tivemos aí, ainda temos, não estou generalizando, mas nós temos aí a maior parte, está tão comprovado que o nosso país é rico, mas ao mesmo tempo se torna porque falta de pessoas para fazer gestão. Sim. O país é rico e falta em tudo enquanto é setor, todos. Então, justamente como o professor Paulo está falando, é por isso que eu falo. Às vezes nós estamos aqui conversando e tem pessoas que, às vezes, dispensam ouvir, né? Dispensam ouvir o conhecimento. E nós precisamos do conhecimento para fazer algo de bom para o nosso país, para fazer se tornar prático o que nós temos de bom no nosso país, que temos tudo, a riqueza está aqui, alimentação, ouro, petróleo, tudo que é bom está no nosso país. Falta pessoas para fazer gestão. E quando eu falo que é pessoas fazer gestão, eu não estou falando só lá de presidente da República. Eu estou falando vereador, presidente de bairro, vem de tudo. Começa lá dentro da sua casa. Milton, só uma parte em relação ao privilégio que nós temos aqui no Brasil. Nós realmente somos um país privilegiado. Por exemplo, o Cerrado. As árvores do Cerrado, eles têm um DNA, genes lá, que são resistentes ao calor, à seca, à terra ácida. Então, se nós conseguirmos, através da ciência, descobrir os genes dessas árvores e transferir elas para as plantas, milho, soja, elas podem ser resistentes à seca, ao calor, porque essas árvores, foi identificado do Cerrado, elas já passaram por ciclos de milhões de anos e elas se adaptaram. Então, se esse procedimento científico for desenvolvido, só que precisa ter financiamento.
os cientistas precisam ter esse apoio para desenvolver. Isso se aplica em todas as partes. Então, de fato, é preciso ter essa percepção de desenvolvimento. E como nós somos conhecidos como celeiro mundial na produção, Estados Unidos, eles falam lá que são eles o celeiro. Mas a gente sabe que a alta produtividade ocorre. Tanto é que um grupo de agricultores dos Estados Unidos veio visitar o Brasil para verificar por que o Brasil consegue produzir tanto. Aí a resposta é água, nós temos chuva, nós temos um clima favorável. E isso, de fato, ocorre aqui no Brasil. Então, precisa ser explorado para a função social. Não apenas, claro que o objetivo é preciso ter lucro, mas é preciso pensar para dentro do país também, para que a população possa usufruir de toda essa produtividade e toda essa tecnologia. Aí vem, novamente, a questão da percepção, desde o presidente da República, senadores, deputados, prefeitos, vereadores, todas as lideranças, elas têm a obrigação de pensar sobre essa possibilidade, para que a gente possa ter uma sociedade mais feliz.